Olá, irmãos, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e é muito bom ter você aqui conosco nesses domingos estudando a palavra do Senhor. E que Deus esteja abençoando a sua vida e que possamos crescer cada vez mais no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, para que assim possamos então permanecermos firmes, anunciando a palavra de Deus, vivendo esse Evangelho de Cristo Jesus que Ele nos confiou e a cada dia mais crescendo também na sua palavra. Isso é importante para as nossas vidas. E hoje, o estudo de hoje é um estudo assim, muito especial e muito importante para o tempo que nós estamos vivendo. Quero mais aqui conversar com os irmãos, né, sobre esse assunto, um assunto que nos incomoda muito diante de tudo aquilo que a gente vive no contexto atual, mas que é importante a gente pensar sobre ele e por isso uma lição muito oportuna para os nossos dias. A nossa lição é a lição 10 da revista Palavra e Vidas. Mais uma vez, se você não tem, você pode baixar aí no link na nossa descrição. Hoje nós vamos falar sobre a resistência às heresias. Nós estamos pensando desde o início sobre a vida do apóstolo Paulo. E é impossível falarmos sobre a vida do apóstolo Paulo sem olhar para esse aspecto do seu ministério. Sabemos que Paulo é um missionário aguerrido, um pregador da palavra de Deus, um grande teólogo, mas também há um aspecto do seu ministério que é inegável. Quando a gente olha para a vida de Paulo e a gente percebe como, e a gente vai vendo como que ele lidava com relação às heresias, os falsos ensinos, e isso era muito marcante na sua vida como um todo. Por isso é importante a gente olhar para as Escrituras e para a vida de Paulo e ver também esse aspecto do seu ministério. E quando a gente faz isso, a gente percebe que como pastores, como crentes, como discípulos de Jesus, nós não temos apenas a tarefa de anunciar o Evangelho, mas também de edificar igrejas, de ensinar o Evangelho e também de defender esse Evangelho. Que aí entra a questão apologética, de combate às heresias, os falsos ensinos, porque são eles que arrastam pessoas para longe realmente da vontade de Cristo Jesus. Então, por isso esse é um aspecto na vida de Paulo que é muito marcante nas suas cartas, nos seus ensinos, na sua vida, no seu combate, tanto dentro do judaísmo como outros pensamentos que já vinham surgindo naquele contexto. Então é importante a gente olhar nesse sentido para a vida de Paulo, mesmo porque hoje a gente precisa muito dessa ênfase no ministério da igreja nos tempos atuais. Diante de tantos desvios que nós vemos nos dias de hoje, de todas as formas, dentro do meio evangélico, outras filosofias, pensamentos, a difusão do ensino, da informação, tudo isso tem feito com que muitos crentes abandonem a fé evangélica, abandonem os princípios, valores, a palavra do Senhor e adotem para si outros pensamentos, ainda que alguns não deixem a fé evangélica, mas acabam distanciando daquilo que realmente a palavra de Deus nos ensina. E muitos acabam também abandonando a fé evangélica. Basta a gente olhar hoje o que se tornou a Europa. A Europa é o berço do cristianismo, até mesmo das missões modernas. E se a gente olhar bem pouco tempo atrás, pouco mais aí de um século atrás, era realmente palco de grandes pregadores, igrejas, teólogos, formação, pensamento de difusão do evangelho para toda parte, todo mundo. E hoje a gente olha para a Europa e é um grande vazio evangélico, um grande campo missionário, a secularização é enorme, igrejas fecharam, denominações hoje que eram grandes no passado, hoje são minorias naquele continente. Então é importante a gente observar esse contexto. E por trás de todo esse esfriamento na Europa está exatamente as heresias que vieram se infiltrando. O grande pastor batista Charles Spurgeon, no final aí do século XIX, ele combateu de forma muito veemente as heresias dentro da União Batista, né, da Inglaterra, especialmente ali em Londres, onde ele era pastor, e por conta disso ele até mesmo deixou a União Batista e veio a falecer logo após, por conta de todas aquelas questões, mas ele foi um grande combatente da fé evangélica dentro daquele continente. A gente está falando aí de pouco mais de 100 anos que ele combatia e reunia milhares de pessoas dentro na sua igreja. E hoje a gente vai olhar o que é a Europa. E se a gente não atentar para esses movimentos, a gente também vai viver essa mesma realidade que eles vivenciaram. Por isso precisamos manter sempre alertas, porque esses ensinos eles se infiltram no meio da igreja e dessa forma arrastam pessoas, especialmente jovens, adolescentes, que se deixam levar e vão sendo seduzidos por essas filosofias e pensamentos, porque é uma fase mais de formação.
Mas também existem muitos outros adultos, idosos, que também se deixam levar por esses pensamentos e acabam sendo influenciados por filosofias e também vãs sutilezas. E aí eu quero ler um texto, e aí Paulo já escrevendo a Colossenses, uma carta onde ele já combate ali alguns desvios que surgia no contexto daquela igreja, que eram chamados dos gnosticismos, uma filosofia que surgia naquele contexto. O autor ele vai abordar um pouco mais sobre isso, não quero entrar nesses detalhes aqui sobre a questão gnóstica, apenas que ele combatia esses pensamentos, porque na verdade não existia ainda um gnosticismo, era algo incipiente. Os gnósticos eles vieram surgir no segundo século, onde você tem mais escritos sobre a questão gnóstica, mas há alguns pensamentos, alguns indícios que já iniciava naquele contexto. E Paulo começa a combater já esses pensamentos, e a carta aos Colossenses, de forma especial, ele escreve para defender a fé evangélica, escrevendo sobre essas questões. Mas um texto que é importante para nós e que traz exatamente para esse contexto uma advertência muito forte. Ele diz assim, Colossenses capítulo 2, versículo 8: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Olhar para essa questão das heresias é uma questão muito importante e muito delicada para o tempo que a gente vive. A gente vive um contexto cultural bem diferente de um contexto de alguns anos atrás, onde a verdade ela era vivida, crida e assumida como absoluta. E não se negociava a verdade. A gente olhar lá atrás, no período do meu pai, que era pastor, e outros irmãos mais idosos, a verdade ela era inegociável. Hoje, por conta da cultura que nós vivemos, essa pós-modernidade que traz uma pluralidade de pensamento, onde não existe uma verdade absoluta, mas todas as verdades elas se complementam, isso faz com que não se tenha tanta disposição de anunciar e difundir uma única verdade. E por conta disso, acaba havendo um intercâmbio entre os pensamentos, ou o que se chama muito sobre o diálogo, e até mesmo dentro do contexto religioso, um diálogo interreligioso. E na verdade o que essa frase, na maioria das vezes, ela quer nos trazer é mostrar que todas as religiões elas são verdadeiras. E por trás de todo esse pensamento existe uma raiz histórica, que é o liberalismo teológico, que faz com que se pense que todas as religiões, elas na verdade são boas. Não existe uma religião que é correta, um pensamento que é correto, mas todas são boas e na verdade a gente tem alguma que é melhor do que a outra, mas não existe uma que seja verdadeira. Isso é completamente contrário àquilo que as escrituras elas ensinam. E por conta desse politicamente correto, muitas vezes nós também deixamos de ensinar aquilo que é verdade e de combater essas falsas heresias. E aí usa-se muito também uma expressão, e até usa aí com um argumento, às vezes bíblico, dizendo, não, nós não podemos julgar. Mas as pessoas estão se batizando, pessoas estão se convertendo, pessoas estão deixando as drogas, estão deixando os vícios, estão sendo abençoadas. Mas esquecemos que o nosso papel é pregar a palavra de Deus, porque é ela que vai trazer essa mudança. O papel da igreja não é tirar ninguém das drogas, o papel da igreja não é tirar ninguém dos vícios, ninguém da criminalidade. O nosso papel é anunciar Cristo. É Cristo que vai fazer isso. Porque se o nosso papel for apenas tirar pessoas das drogas, nós não temos nenhuma diferença de uma ONG, de um projeto social. Porque nesses projetos sociais também pessoas são abençoadas, são tiradas da criminalidade, das drogas, crianças são tiradas das ruas, pessoas são libertas dos crimes, mas não a partir do Evangelho. O que nos diferencia de todos esses movimentos é a palavra de Deus, o Evangelho. E por isso não podemos realmente abrir mão sobre ele. E quando a gente fala sobre desvios da palavra de Deus, nós estamos olhando para as Escrituras. E não estamos aqui julgando o caráter de ninguém, não estamos aqui julgando se a pessoa é correta ou não é correta, mas aquilo que a Bíblia ensina. E se nós olhamos para a Escritura e a Escritura nos ensina algo, podemos dizer sim que aquilo é verdade, combater o erro. É claro que a verdade ela deve ser dita em amor, como a gente já viu até mesmo na semana passada, que nós devemos crescer e falar a verdade em amor, como a palavra nos ensina, mas não podemos nos furtar em anunciar a verdade. Quando a gente olha para um tempo passado,
a gente vai perceber que grandes pastores, líderes da igreja, eles defendiam a nossa fé, defendiam aquilo que nós criamos, e por isso nós temos esse legado hoje na nossa história. Mas quando a gente olha para o tempo que nós vivemos, a gente percebe que não há tanto essa ênfase, e por isso talvez as nossas igrejas estejam tão divididas em termos doutrinários. Vamos ficar no nosso meio mesmo batista. Se a gente vai numa igreja, pensa de uma certa maneira, a gente vai em outra, crê de outra forma, e a gente olha para o Brasil como um todo, e a gente tem diversos pensamentos no nosso meio. A gente tem pastores que são mais tradicionais, outros que são renovados, neopentecostais, liberais, que são influenciados por outras teologias, inclusive teologia inclusiva, que defende teologia LGBT e tantos outros movimentos. A gente tem tudo isso no nosso meio, por conta de um pensamento politicamente correto. Mas o nosso olhar precisa ser pelas Escrituras e não abrir mão dele jamais. Não podemos também fazer uma defesa a partir do nosso pensamento cultural conveniente. A gente precisa olhar para as Escrituras e combater aquilo que as Escrituras nos ensinam e ficar somente com as Escrituras. Eu sei que muitas vezes nós temos a tendência de defender aquilo que nós gostamos ou aquilo que não gostamos, aquilo que está de acordo com a cultura, o mundo que nós vivemos, e aquilo que às vezes confronta com a nossa cultura. E a gente tende a adotar um padrão cultural que seja menos ofensivo. Mas o nosso papel enquanto igreja, enquanto discípulos, não é uma acomodação cultural, mas é anunciar a palavra de Deus, ainda que essa palavra desafie a cultura que nós vivemos. E por isso precisamos avaliar sempre se nós estamos defendendo o nosso gosto, o nosso pensamento, o nosso modo de ver, ou se estamos defendendo Cristo, as Escrituras. E muitas vezes, irmãos, nós não estamos defendendo a palavra de Deus, estamos defendendo aquilo que nós gostamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós aprovamos ou aquilo que nós rejeitamos ou odiamos, e não a palavra de Deus. Por isso, uma interpretação das Escrituras, uma fidelidade às Escrituras, um comprometimento com as Escrituras, a exposição contínua das Escrituras, ela vai realmente nos levar dentro da centralidade daquilo que Deus realmente espera para cada um de nós. Mas precisamos resgatar esse aspecto dos nossos dias. Temos tantos desvios, tantas pessoas sendo levadas por tantas filosofias, porque muitas vezes perdemos essa perspectiva que a palavra de Deus realmente ela traz para nós. Quero trazer um apanhado daquilo que o autor ele traz aqui na nossa lição e depois fazer algumas considerações com alguns textos para que a gente possa pensar junto com os irmãos. O apóstolo Paulo, ele atua na defesa da fé contra dois grupos principais de desvios doutrinários que estavam ocorrendo ali naquele contexto. É interessante a gente observar que o desvio doutrinário já começa no Novo Testamento. Ali no início da igreja já surgem os falsos mestres, os falsos profetas, e eles já precisam lidar com essa questão. Então veja que não é algo novo, mas é algo que ali já surge essa necessidade. É claro que ali eles tinham os apóstolos que receberam a revelação, os ensinos de Cristo e puderam lidar com essas questões de uma forma mais tranquila, mas logo no segundo século, quando aquela primeira geração ela vai estar com o Senhor, os irmãos do segundo século eles já precisaram lidar com questões de interpretação. Quais eram os textos corretos, quais não eram os textos autorizados ou sagrados, qual é a melhor interpretação das Escrituras, e começou já a surgir algumas correntes de interpretação logo no segundo século, começaram a surgir alguns movimentos já dentro da igreja, movimentos heréis no meio da igreja, outros surgindo defendendo a fé evangélica. Então foi um tempo muito especial ali da igreja, inclusive é chamado dos pais da igreja, e é um período importante na história da igreja por conta de toda essa formação do pensamento. Então já tiveram que lidar com essa questão mesmo lá no passado. Então isso não é algo novo, por mais que hoje o acesso a essa informação seja algo mais dinâmico, porque lá, imagina no passado, onde você não tinha muitas pessoas que tinham acesso à leitura, os livros não eram tantos difundidos. Hoje você tem uma pluralidade de ferramentas, né? Não só livros, mas a gente tem vídeos, a gente tem áudios, que a gente tem tantas coisas, a gente tem rede social. Então a gente tem uma
pulverização muito grande de pensamento, de ideias, e isso acaba influenciando todos, porque a gente não tem apenas a igreja, o professor da escola bíblica, o pastor pregando, mas a gente tem vários pregadores, e isso ao longo da semana, todos os dias, todos os minutos, horas, a gente tem acesso a essas informações, e a gente percebe que muitos são influenciados hoje pela rede social. A rede social, ela não só anuncia Cristo, ela doutrina também os membros da nossa igreja. E aí a gente precisa também pensar sobre isso, onde a gente tem uma plataforma de influenciar o pensamento, onde a gente tem uma plataforma de doutrinar também as pessoas ou apontar um caminho daquilo que é o correto diante da palavra de Deus, e precisamos aproveitar mais também esses meios. E muitas vezes a gente foge por conta da discussão, a gente não quer ofender, a gente não quer deixar ninguém chateado ou magoado, e aí a gente foge, mas a gente abre espaço para que esses lobos devorem as nossas ovelhas. E aí a gente não pode permitir que isso aconteça, e é o que vem acontecendo por conta desse politicamente correto. A gente precisa resistir às heresias e usar todas as plataformas disponíveis para a gente fazer isso, porque se não fizermos, eles vão fazer. Eles vão fazer como fazem, e tem sido usado vários. A gente vê vários youtubers aí que são pregadores, que distorcem, que ensinam falsas heresias e que arrastam especialmente aí grande parte da nossa juventude. Então eles começaram a ter que lidar com esses problemas já nas igrejas ali do Novo Testamento. E Paulo, ele lida basicamente com dois pensamentos, combatendo duas heresias no contexto da igreja. Uma, é claro, que ele vai combater de uma forma mais veemente, porque era algo mais claro naquele contexto, mais real para a vida deles, que é a questão dos judaizantes. Para a gente entender um pouquinho o que eram os judaizantes, o cristianismo, na verdade, ele surge dentro do judaísmo, porque a promessa era para o povo de Israel. E como o povo de Israel rejeita Cristo, então, na verdade, surgem os discípulos de Cristo. Depois, que eram seus seguidores, e a maioria veio do judaísmo. E alguns desses que vieram, que se converteram a Cristo, na nova aliança, eles quiseram manter as antigas práticas. Eles acreditavam em Cristo, mas queriam manter as práticas da lei, como a circuncisão, a guarda dos sábados, a questão dos alimentos, e as questões eles queriam manter. Então foram conhecidos como judaizantes. E Paulo combate muito esse tipo de pensamento dentro da igreja, porque isso era abandonar o evangelho da graça, a nova aliança, e voltar aos rudimentos da fé, aos rudimentos do passado, da antiga aliança, ou estar escravizados novamente à lei. Porque a lei, ela tinha um propósito e cumpriu o seu propósito até Cristo. Mas agora Cristo, ele cumpre todo aquele sistema sacrificial antigo. E agora a graça e pela fé em Cristo Jesus é que nós somos salvos. E somos libertos agora de todo aquele sistema sacrificial antigo, de sacrifícios, de animais, de guarda de dias e de tantas outras questões. Então estamos livres disso. Mas aqueles irmãos, muitos deles, quiseram ainda manter esses aspectos da lei. E Paulo combate esses irmãos, e algumas cartas são mais enfáticas quanto a isso, que é ao Gálatas, por exemplo, onde Paulo combate muito esse tipo de pensamento. Até mesmo Pedro, ele fica ali meio que dividido entre os gentios agora convertidos e os judaizantes, e Paulo repreende Pedro face a face por esse posicionamento dele. A gente tem em Atos capítulo 15, a igreja reunida decidindo sobre essa questão. Então a gente percebe que eles tiveram que lidar e combateram esse tipo de pensamento, que era realmente os judaizantes. Hoje a gente ainda tem muito resquício disso. Parece que o nosso povo ele tem um grande desejo de retornar à prática da lei. Talvez porque quer apalpar alguma coisa, no que eu estou fazendo para ser salvo, estou fazendo para alcançar algo, e querem voltar nesses rudimentos sempre. Então a gente tem muito sobre isso aí no nosso meio. A gente tem castiçais, a gente tem Arca da Aliança, a gente tem alguns querendo ser patriarcas, a gente tem até mesmo pessoas usando o kippah no nosso meio, a gente tem músicas com muitas figuras do Antigo Testamento. Então a gente tem muitas, até mesmo as festividades, alguns querem retomar as festividades do Antigo Testamento. Muitas igrejas nossas vivenciando essa realidade, querendo voltar àquilo que já passou, aquilo que já foi vencida, e agora vivemos numa nova aliança. Então parece que a gente sempre quer retornar a essa realidade, mas precisamos anunciar Cristo e combater esse tipo de pensamento também no nosso meio. O Antigo Testamento, a gente não pode desvalorizar o Antigo Testamento porque é a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, mas precisamos ler o Antigo Testamento à luz de Cristo Jesus, da nova aliança, e saber que apontava para Cristo.
Todo o Antigo Testamento, ele apontava para Cristo. O Novo Testamento agora mostra que Cristo, ele já veio. Então a gente precisa olhar dentro dessa dinâmica. E Paulo então vai combater muito esses judaizantes dentro daquele contexto, e não só Paulo, outros também vão combater aqueles que estavam tentando retornar à antiga aliança. O outro pensamento, como a gente já falou um pouco, eram os gnósticos, que eram também um movimento que surgiu naquele contexto, ainda que não existisse o movimento em si, porque ele vem surgir depois no segundo século, mas já havia alguns pensamentos incipientes ali naquele contexto, e Paulo combate esse tipo de pensamento, que é uma espécie de esoterismo, né? Onde através do conhecimento se alcança essa plenitude de Deus. O corpo era mau e o espírito era bom, então o que se fazia no corpo não interferia no espírito, e por isso ele levava ou um legalismo muito grande, ou então uma libertinagem. E é isso que Paulo vai combater aí na carta aos Colossenses de forma especial. Depois João, ele também vai escrever a primeira carta, né, da primeira carta ao João. Ele combate muito esses pensamentos, e talvez ali João já tivesse muito mais conhecimento dessas doutrinas sendo infiltrado no meio da igreja, porque João já escreve no final do primeiro século, e por isso ele combate muito essa ideia, especialmente aqueles que negam a pessoa de Cristo, e isso era um dos pensamentos dos gnósticos, negar a pessoa de Cristo, e João então vai escrever também sobre essa questão, combatendo essas heresias no meio do povo. Então eles tiveram que lidar e combater especialmente esses dois pensamentos no meio da igreja. A gente precisa identificar quais são os erros que hoje chegam até nós, mas não só identificar quais são os erros e viver de forma reativa. Não vamos reagir aos movimentos que chegam até nós. Precisamos ser proativos na formação do pensamento, no ensino da palavra de Deus, na pregação fiel das Escrituras. E isso que nós precisamos retornar, e que talvez nesse contexto tenhamos perdido bastante, porque é o ensino da palavra de Deus sistematicamente é que vai trazer essa firmeza, essa consistência para todos nós. E agir então de forma proativa diante desse cenário. Às vezes a gente está preso a algumas metodologias que ao longo da história foram muito úteis, mas precisamos repensar algumas metodologias para atender ao tempo presente. E a própria dinâmica da nossa escola bíblica dominical, da forma como ensinamos as Escrituras, a gente precisa repensar para alcançarmos esse tempo. Porque nós não vivemos mais num contexto, se a gente voltar aí 40 anos, 30, 40 anos no passado, onde a gente tinha um grau de instrução baixo dentro das nossas igrejas, onde se dependia apenas de um único caminho para poder alcançar o ensinamento, onde a gente não tinha uma comunicação visual, audiovisual, como nós temos hoje nos dias que vivemos. Nós não tínhamos o dinamismo da vida que nós temos hoje, onde o acesso à informação, onde estudo, o trabalho de forma tão intensa, onde tantas outras coisas concorrem com aquilo que nós, com a própria igreja, a dinâmica da vida da igreja. Então precisamos olhar para esse contexto cultural e pensar qual é a melhor metodologia para a gente poder ensinar a palavra de Deus. E aí estar disposto realmente a buscar aquilo que alcança melhores resultados em termos de compartilhar o ensinamento, e assim formarmos. A formação cristã é algo importante que vai prevenir os nossos irmãos de serem levados por esses pensamentos. Ainda porque se a gente for parar para poder defender cada desvio doutrinário, a gente não vai conseguir, porque hoje é uma infinidade de pensamentos que surgem de nós. Então parar para defender cada ponto, a gente não vai conseguir fazer isso. Então precisamos ensinar as Escrituras, porque quando a gente aprende as Escrituras, a gente pode não saber o que é o erro, mas nós saberemos o que é a verdade. Por exemplo, uma ilustração que eu gosto muito e que ajuda muito a gente a entender isso. Por exemplo, todos nós conhecemos banana. E se alguém der uma banana para a gente comer, a gente vai saber o gosto e diferenciar muito bem. Mas imagine se vendar os nossos olhos e der outra fruta. Vou falar aqui uma fruta um pouco estranha, né, que eu praticamente não conheço, nunca comi. Vou botar um kiwi. Alguém pode falar assim, não sei o que é isso aqui. Aí alguém fala assim, isso aqui é banana. Você vai falar que é banana? Não, porque você conhece banana. Você pode não saber o que é aquela fruta. E alguém te pergunta, mas que fruta é essa? Você vai dizer, não sei que fruta é essa, mas banana eu sei que não é. É a mesma coisa. Se a gente agir de forma proativa, ensinando aquilo que é verdade, a pessoa vai falar assim, não, isso aqui é Cristo. Você vai dizer, não, isso não tem nada a ver com Cristo. Porque Cristo eu conheço.
Cristo eu conheço, eu não sei o que é, mas Cristo eu conheço e sei que não é isso. Então precisamos agir de forma proativa, ensinando a palavra de Deus. E aí a gente vai olhar para as Escrituras e a gente vai perceber que os escritores do Novo Testamento estavam muito preocupados e não abriam mão da palavra de Deus, da verdade das Escrituras. E tratavam hereges, aqueles que ensinam falsas heresias, de forma muito dura. De forma inegociável. E é essa negociação com a verdade que tem nos levado a esse estágio que nós vivemos hoje. E aí a gente precisa olhar para os autores das Escrituras e pensar como nós viveremos hoje. E aí muitas vezes nós queremos ter uma postura melhor do que os apóstolos. Queremos ter uma postura de mais misericórdia, de mais amor do que os próprios apóstolos viveram. E aí eu quero ler alguns textos para a gente e depois a gente fechar e concluir assim, então, a nossa lição. Alguns textos para a gente que ajudam a gente a entender como que eles se posicionavam diante dessas heresias. E ajuda a gente também a se posicionar diante dessas heresias no tempo que nós realmente vivemos. Romanos capítulo 16. Versículo 17. Preste atenção à postura do apóstolo Paulo diante de falsas heresias e desses falsos mestres, falsos profetas. Romanos 16, versículo 17. E a recomendação que ele faz àqueles irmãos que estavam em Roma. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Olha o que o Paulo instrui aos irmãos de Roma a fazerem diante desses que ensinam ou distorcem os ensinos que eles haviam recebido, para que eles tomassem cuidado. Mas ele conclui esse versículo dizendo o seguinte: afastem-se deles. Afastem-se deles. Sabe por que isso é importante? Nós nos afastarmos deles. Porque se nós mantivermos constante contato com seus ensinos, não estou falando com a pessoa, da gente conversar com a pessoa, da gente respeitar essas pessoas, da gente ter algum tipo de relacionamento pessoal. Mas o que ele está dizendo é com relação ao ensino. Agora, se nós permitirmos que nesses contatos as pessoas elas continuem nos ensinando, nos instruindo, falando dos seus pensamentos, aos poucos isso vai minando a nossa fé, a nossa confiança. E a gente começa a achar que aquilo que o outro está ensinando é verdade, ou no mínimo, que também ele está certo como nós. Por isso, precisamos atentar sobre isso. E aí algumas questões são importantes. Por exemplo, a gente tem hoje a questão da rede social, YouTube, Face e tantas outras plataformas de divulgação. Quando nós vamos lá, mesmo que seja um herege, e a gente assiste, a gente divulga, ou a gente só dá um view, por exemplo, num dos vídeos, a gente está potencializando aquele ensinamento para que ele alcance mais pessoas. Aí a gente fala assim, não, mas eu não sou contaminado. Mas ao potencializar, eu faço com que aquela heresia, aquele falso ensino, ele alcance outros, influencie, leve e arraste. Por isso, a melhor recomendação é afaste, deixa esses caras, esses hereges não tem que ter crédito, porque eles, na verdade, destroem a fé evangélica e a Cristo Jesus. Afaste-se deles. Romanos capítulo 16, versículo 17. Outro texto, Gálatas. Uma carta, como eu já disse, em que Paulo combate muito os judaizantes. Olha o que Paulo ele vai falar sobre a questão de outro evangelho. Deixa eu só ver aqui o versículo exato, para que a gente não leia todo o texto. Versículo 8 do capítulo 1, Paulo vai dizer assim, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia o evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. E aí o versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Muitas vezes, irmãos, a gente permite que esses falsos mestres eles estejam no nosso meio e ensinem falsas heresias, não porque a gente não sabe a verdade, a gente sabe a verdade, sabe que eles estão ensinando aquilo que é errado, mas a gente não quer desagradar, a gente não quer causar qualquer sentimento de constrangimento diante dessas outras pessoas. E aí a gente cai nesse erro do versículo 10. A gente quer a aprovação de Deus ou dos homens? A gente quer agradar aos homens ou agradar a Deus? E aí para agradar a homens, a gente desagrada a Deus. Mas se alguém chegar com outro evangelho, precisamos ouvir a recomendação do apóstolo Paulo aos Gálatas e considerar como anátema.
amaldiçoado. E ele diz, olha, mesmo que eu faça isso, vocês podem rejeitar, porque isso não vem da parte de Deus. O Evangelho é aquele revelado nas Escrituras, na palavra do Senhor. Colossenses, a gente já viu. Colossenses. É interessante Filipenses. Paulo ele fala algo em Filipenses sobre a questão de pregadores da palavra de Deus, do Evangelho. E ele vai dizer algo que hoje muitos acabam usando esse mesmo argumento quanto àqueles que anunciam falsas heresias. No capítulo 1, ele vai dizer assim, no versículo 15: é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Alguns acabam usando esse texto, ou a ideia contida nesse texto, para dizer assim, não, mas eles estão também falando do Evangelho, estão falando de Cristo. Mas Paulo não está tratando aqui de falsos ensinos, de falsos mestres. Falsos ensinos ele trata como ele disse em Romanos, como ele disse em Gálatas. Aqui ele está falando de pessoas que pregam o Evangelho, a verdade, mas o fazem por motivos escusos. Por interesse pessoal, por contenda, por qualquer outra coisa. Como acontece, a gente tem muito isso no nosso meio. Tem pessoas que são conservadoras na sua teologia, mas não tem uma motivação correta, porque o fazem porque querem algum tipo de vantagem pessoal, querem status, querem dinheiro, mercadejam a palavra de Deus. E aí Paulo diz, olha, deixa essas pessoas pregar, que me importa se eles estão fazendo por motivos falsos. Eles estão pregando Cristo, e a verdade não é anulada pelo erro daquele que prega. Vamos imaginar, por exemplo, se a gente vai num bar, um cachaceiro, e ele ali fala João 3,16, esse texto deixa de ser verdade porque está sendo anunciado por um cara que está alcoolizado? De forma alguma. A verdade não é alterada, conquanto ele não esteja aprovado diante de Deus. Mas a verdade não muda, porque ela continua sendo realmente verdade, ainda que aquele que anuncie esteja sendo condenado diante de Deus. Então é isso que Paulo trata aqui dentro desse contexto. Precisamos diferenciar as duas coisas. Uma coisa é alguém anunciar Cristo por motivações erradas, e outra coisa é anunciar falsas heresias. Beleza? Outro texto, Colossenses. Eu já li Colossenses com os irmãos, não vou voltar a Colossenses, capítulo 2, versículo 7, um texto importante, especialmente dentro desse contexto de universidade, onde a gente tem não falsas heresias, mas vãs filosofias, onde os nossos jovens adolescentes têm sido muito escravizados por filosofias, especialmente marxistas, que têm escravizado os nossos jovens dentro de uma bolha de pensamento e que não consegue sair dele, e que na verdade por trás de todo esse pensamento é um pensamento diabólico que afasta os nossos jovens adolescentes da fé evangélica. E o que nós temos visto é muito isso, né? Jovens adolescentes que chegam nas universidades e ou abandonam a fé ou se esfriam dentro da fé diante da palavra de Deus. Então precisa ter cuidado e aplicar esse texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Então guarde esse versículo. Outro texto importante para a gente, 2 Timóteo, capítulo 3, capítulo 4, ele vai falar sobre essa questão. E Paulo, no capítulo 3 de Timóteo, 2 Timóteo, ele diz assim, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Ele está falando exatamente dentro desse contexto, e aí uma previsão sobre o futuro, sobre o final dos tempos, um sinal dos fins dos tempos. Eram esses desvios diante da palavra de Deus. E parece que ele está descrevendo exatamente essa geração. Em especial, o final, o versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. O que mais nós vemos hoje são pastores, pregadores da palavra de Deus, pessoas que estão por aí e que têm uma aparência de piedade e pregam amor, pregam a paz, mas no fundo, distorce as escrituras, tem aparência de piedade, mas nega o poder do Evangelho. Afaste desse também. Agora o capítulo 4,
a partir do versículo 3, ele diz assim: pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eu creio que esse tempo nós vivemos hoje. As pessoas não suportam a sã doutrina. Sabe por que não suportam a sã doutrina? Porque ensinar doutrina, palavra de Deus, é você ensinar algo que é exclusivista. Quando eu digo que a verdade é as Escrituras, eu estou rejeitando todo outro tipo de pensamento, todo tipo de filosofia. Quando eu busco uma interpretação correta das Escrituras, eu estou dizendo que aqueles que interpretam de forma diferente estão agindo erradamente. Porque não pode haver duas verdades. A verdade é única. Pode dois pensamentos estar errados dois, mas nunca dois estarem certos. Um ou outro vai estar certo. Porque a verdade ela é única, só existe uma verdade. E toda verdade é exclusivista, porque ela exclui as outras ou os outros pensamentos. E por isso, no tempo que nós vivemos, a doutrina ela é rejeitada. Porque a gente vive num tempo de pluralidade de pensamento, que é o nosso contexto que vivemos, onde as verdades elas se complementam, onde não existe uma verdade absoluta, mas existe pontos de vista. E é claro, quando se trata de ponto de vista, pode ter o meu ponto de vista, o seu ponto de vista, mas quando se trata das Escrituras, não tem ponto de vista diferente. É o único ensinamento que nós temos nas Escrituras Sagradas. Precisamos buscar a melhor interpretação daquilo que a Palavra de Deus tem. Precisamos, é claro, não quero dizer com isso que a gente vai sair por aí matando as pessoas, quebrando templos, casas de cultos, ou qualquer outra coisa semelhante. Não, a gente vai respeitar. Todo mundo tem direito de pensar e crer naquilo que quiser ou não crer em nada. Mas nós também temos o direito de ensinar a verdade. Com amor, com graça, misericórdia, mas ensinar a verdade. Mas precisamos respeitar quem quer crer de forma diferente. E é isso que a palavra de Deus vai nos instruir a fazer também. Ele continua dizendo: ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. 2 Timóteo, agora vamos chegar em Tito. Perceba que quase todas as cartas a gente tem recomendação contra as heresias. Tito, ele fala ainda também de uma forma muito forte, capítulo 1, versículo 10. Ele diz assim: pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Percebam a orientação de Paulo a Tito. Esses que ensinam falsas heresias precisam ser silenciados. A defesa do Evangelho, combate a essas heresias, precisa ser algo sempre constante em nosso meio. Vamos avançar um pouco mais, vamos chegar aqui agora em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, a partir do versículo 15. Vamos aqui a partir do versículo 15. Ele diz: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com sabedoria que Deus lhes deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Percebo que haviam pessoas que distorciam as escrituras e ensinavam essas coisas distorcidas. Versículo 17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Aí ele fecha com algo muito importante. Ele diz assim: cresçam, porém, na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para não cair e não ser levados por esses que distorcem as Escrituras, precisamos crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 João, a carta que ele escreve combatendo especialmente o gnosticismo, os falsos mestres, mas eu acho interessante 2 João. João a gente sabe que é conhecido como apóstolo do amor, o apóstolo João. Mas olha como que o apóstolo do amor trata falsos mestres. 2 João, versículo 10. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem.
Se alguém, volta aqui a repetir, se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não recebam em casa nenhum saúdo. O que João está querendo dizer? Não, a gente não pode nem falar com pessoas que ensinam de forma diferente. Não, o contexto aqui era outro, existiam ali aqueles pregadores itinerantes e que os irmãos recebiam e hospedavam esses pregadores itinerantes em suas casas. E ele dizia, não recebam essas pessoas que ensinam falsas heresias. Porque na verdade recebê-los era ajudar a disseminar esse pensamento. Exatamente o que a gente precisa aplicar no contexto de hoje. Quando a gente dá plataforma para que essas pessoas elas divulguem os seus pensamentos hereges que contaminam as pessoas, a gente está caindo exatamente naquilo que João está recomendando aqui nesse texto. Então não devemos fazer isso. A gente respeita, a gente pode ter um relacionamento, a gente pode até mesmo falar com essas pessoas, mas a gente não pode dar plataforma para que eles ensinem coisas que distorcem as escrituras. É nisso que a gente precisa sempre pensar. E quando a gente acolhe e divulga, a gente está, na verdade, levando as pessoas a serem presas por esses pensamentos e estar escravizadas a Satanás novamente. Judas, versículo 3, vamos partir do versículo 3 aqui. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Judas escreve àqueles irmãos para que eles batalhassem pela fé uma vez dada aos santos e não permitisse que esses homens desobedientes, que negam realmente a Cristo Jesus, continuassem disseminando seus pensamentos. Creio que esse convite nós precisamos ouvir nesse tempo. Somos chamados não só a divulgar o Evangelho, mas também a combater a fé evangélica uma vez dada aos santos. Existem muitas heresias e nós precisamos de homens, mulheres, jovens, adolescentes comprometidos com as Escrituras e que divulguem, defendam a fé evangélica. Alguns princípios precisamos sempre ter. Precisamos olhar para a palavra de Deus e saber que o respeito se deve a todos. Precisamos saber que o amor ele está sobre todas as coisas. Não podemos usar a verdade das Escrituras para ofender quem quer que seja, para poder trazer mal a quem quer que seja. Precisamos ensinar com amor, mas não podemos deixar de fazer e de nos posicionar. Mas ele vai ficar triste. Mas não vai agradar as pessoas. Precisamos agradar a Cristo. E quando nós deixamos de ensinar a verdade, nós permitimos que as pessoas continuem sendo presas a essas filosofias e vãs sutilezas. Precisamos resgatar esse aspecto que no passado era muito forte para nós e continuar anunciando realmente a Cristo Jesus. Queridos, para a gente poder encerrar, precisamos agir de forma proativa. E a melhor forma da gente combater as Escrituras é a gente voltar ao ensino da Palavra de Deus, ao estudo da Palavra de Deus. É o que nos falta muito hoje. A dedicação à leitura da Bíblia, ao ensino sistemático da Palavra de Deus. Precisamos disso. Precisamos voltar a esse desejo de conhecermos mais as Escrituras. Um outro ponto, segundo ponto, precisamos pregar Cristo, pregar as Escrituras. A exposição bíblica precisa fazer parte da dinâmica da igreja. Quando a Bíblia ela voltar a fazer parte do centro da dinâmica do ministério da igreja, nós vamos conseguir também rejeitar muitos desses pensamentos em nosso meio e ainda que a gente não vá combater um por um, a gente vai saber aquilo que as Escrituras elas apontam para nós. Esse é o caminho, é a palavra de Deus, a boa interpretação, é o estudo das Escrituras e a pregação sistemática da palavra de Deus. Não pode ser discurso evangélico, não pode ser um conteúdo bom, agradável, mas Bíblia, palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai discernir todos esses pensamentos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver cada vez mais essa fé que o Senhor deixou para nós. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra, Tua bendita palavra, preciosa palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, que nos ajuda, Deus, a discernir os pensamentos, o nosso próprio coração, entender o contexto e o mundo que nós vivemos. Nos ajude para que sempre sejamos firmados na palavra do Senhor, para que sejamos comprometidos em anunciar essa palavra, a ensinar essa palavra e a também, ó Deus, combater
pela fé evangélica, uma vez confiada a cada um de nós. Que possamos, ó Deus, combater aqueles que ensinam falsas heresias, falsos ensinos, que distorcem a Tua palavra. Que possamos, ó Deus, não nos amedrontarmos diante desses que distorcem e tentam arrastar pessoas da fé evangélica, da comunhão contigo, mas que possamos manter sempre a nossa disposição e anunciar o Teu Evangelho como os apóstolos fizeram, como os servos do passado fizeram. Muitos até mesmo morreram por defender a fé evangélica. Que possamos olhar para todo esse legado e nesse tempo continuarmos lutando pela fé que o Senhor nos confiou e confiou a cada um de nós. Oramos agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Forte abraço a todos.